Boa noite a todos. Hoje é exatamente 19 de setembro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionário da Luz. Muito bem, Missionário da Luz. E nós estamos, capítulo 10, materialização. Já estamos quase finalizando. Vamos envolver o nosso amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos envolver, então, o nosso amigo Augusto para orar. Fechemos os nossos olhos e, voltando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, possamos agradecer dizendo: Mestre amigo, amor de nossas vidas, como é bom estar reunido contigo, amado Mestre. E te rogamos que possamos, Mestre amigo Jesus, através da espiritualidade amiga, internalizar os ensinamentos que aqui obteremos. E que possamos também, Mestre amigo Jesus, ter a vontade firme de colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre, por mais esse estudo e que tu permaneça com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Muito bom. Agora vamos ouvir a nossa querida Cecília. Nós estamos no capítulo 10 do livro Missionários da Luz, que trata da materialização. Eles estão reunidos para um trabalho de materialização. Para isso, eles precisam da contribuição também de pessoas, de companheiros encarnados. E para essa reunião houve muita dificuldade, porque um deles chegou com resquícios de alcoolismo, porque ele tinha bebido as substâncias alcoólicas da véspera. E isso ia prejudicar o trabalho, inclusive, da médium que estava transmitindo, fazendo surgir o ectoplasma. Mas não foi só essa dificuldade. Outras também apareceram com relação à falta de concentração dos participantes. Eles não estavam focados no trabalho que estava sendo realizado, no trabalho central. Cada um pensava em obter os resultados da materialização de acordo com seus interesses. Uns queriam ver materializado pessoas suas, outros amigos, enfim. Eles pensavam tudo, mas não estavam focados no trabalho essencial. Isso causou uma grande contrariedade no Calimério, que era o organizador geral, era o que estava na coordenação geral. Com essa situação, ele pediu a ajuda de Alexandre. Pediu a Alexandre que, através da música e do canto, que ele conseguisse centralizar a atenção daquelas criaturas, a concentração daqueles elementos. Alexandre aceitou prontamente e chamou André, que ficou um pouco assustado, porque ele pediu para André mentalizar imediatamente a garganta ectoplásmica. A gente vai conhecer essa garganta hoje, né, Cecília? Por isso que a Amandinha está aqui para me ajudar também nessa parte médica. Então vamos lá, gente, que Jesus nos guie sempre. Diz André: estava aturdido, mas o instrutor considerou. A força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Então, a proposta inicial era, falou meu orientador, improvisemos a garganta ectoplásmica, não podemos perder tempo. Aí o André fez, não, beleza, tranquilo, foi isso? Ele arregalou os olhos, mas o que é isso? Eu sei o que é garganta, eu entendo, mas como fazer isso com o ectoplasma do médium? Eles estão usando a matéria do médium.
A mesma matéria que vai ser doado para os espíritos se materializarem, eles vão construir uma garganta. Aí você vai me dizer assim, tia, era necessário? Não, porque tem a voz direta. Mas era necessário para chamar a atenção daquele povo. Porque está todo mundo ali, lembra quais são os pensamentos? Um está pensando que vem o espírito fulano, que vem o espírito cicrano. Outro está fazendo pedido pessoal. E esses pensamentos nessa atividade está atrapalhando. Por isso, qual é a proposta? Põe esse povo para cantar. Porque uma vez que começa a cantar, porque quem canta não assovia, não tem um ditado assim, né? Se eles começam a cantar, acompanhando a música, eles vão deixar de estar fazendo os seus pedidos, os pensamentos, entendeu? Então, era uma forma de direcionar o pensamento das pessoas. E aí, para chamar bem a atenção, eles vão materializar uma garganta. Imagina tu ver uma cena dessa, só uma garganta. Já pensou? É assustador, né? E utilizando o quê? O ectoplasma da médium. Porque para que possamos enxergar, é necessário que seja uma matéria conforme a minha matéria. Quem é que pode doar uma matéria conforme a minha matéria? Alguém que está no corpo físico. Porque a matéria, ela está em níveis diferentes, vários níveis da matéria. Mas eu preciso dessa matéria para eu enxergar, porque é essa que eu identifico. Por que quando a gente sai de um planeta e vai a um outro planeta, eu sei que a gente não vai, né? Mas se formos, a gente vai chegar lá, vai enxergar alguma coisa? Não, porque são matérias diferentes, são dimensões diferentes, entende? Então, para que aqueles encarnados enxergassem, era necessário que fosse do ectoplasma de um terrícola, de um ser humano. Poderia ser a voz direta? Poderia, mas não daria tanto impacto quanto ver uma garganta. Porque eles poderiam materializar só a voz, não necessitaria da garganta, entendestes? É bem complexo esse estudo aqui, presta bem atenção. Então ele diz assim, olha, a força nervosa do médium, que força nervosa é essa? O ectoplasma. É matéria plástica profundamente sensível às nossas criações mentais. Essa que ele chama de força nervosa do médium, ela é extremamente sensível à ação dos espíritos. Agora, nós sabemos, já aprendemos aqui, que não é só o ectoplasma do médium, é o ectoplasma do médium. Eles utilizam a matéria das pessoas também presentes, os fluidos, é muito interessante, e também fluidos da natureza. É uma junção de tudo isso, não é só do médium, é também do médium. Então, a força nervosa do médium é matéria plástica, plástica de plasticidade, é algo que você... Lembra da massinha de modelar? Então, é como se fosse uma massa de modelar nas mãos dos espíritos. E isso mesmo nós, por exemplo, nós, os seres humanos, a gente está aqui encarnado, não está? Estamos. A gente manipula essa matéria? Manipula. A gente manipula essa matéria, o nosso corpo perispiritual, ele é semimaterial. Também é uma matéria plástica, o nosso corpo perispiritual. E eu manipulo ele diariamente. Quanto mais amorosidade, quanto mais bondade, mais nobre, mais belo é esse corpo perispiritual. Ele resplandece de luz. Quanto mais materializado, quanto mais grosseiro, quanto mais perverso, o meu corpo perispiritual ele vai se tornando monstruoso, deformado. Então, o meu pensamento, o nosso pensamento está sempre atuando. Outro ponto que a gente não vê e é a realidade. A nossa casa, ela tem matéria plástica lá dentro? Tem fluido? Tem. Qual a característica? A característica dos moradores. O nosso lar, a nossa casa. Então, imagina uma casa de agressões, de gritos, de palavrões, de xingamento, de desequilíbrio na área sexual, de dependência química, de muita bebida. Você imagina o que é você fazer uma festinha na sua casa, encher a sua geladeira de bebidas alcoólicas e convidar uma galera para ir para dentro da tua casa tomar tudo. Quando você convida um encarnado, os desencarnados vão junto. E do jeito que convida um para beber, cada um leva a sua galera para beber. Sua casa vai ficar joinha, joinha. Uma beleza. São coisas que a gente não pensa, né? Mas você está levando para dentro do seu lar. Faz assim, convida para fazer o evangelho.
Eu tenho amigos que vão. Então, se a gente diz assim, né, eu não tenho nenhum amigo para ir fazer o evangelho comigo, repense no seu grupo de amizade, né? Então, olha, a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos. Lembra, a tia Nair, a Naná, né, que está editando, ela já colocou as imagens no canal. Você está aí ouvindo e está vendo as imagens. Nas imagens da materialização, o que a gente vai ver? Tem fotografia no poderoso Google, é só você ir lá e ver. Você vê é como se fosse uma fumaça leitosa. Parece assim gases, né, saindo dos orifícios, narinas, boca e ouvidos. Sai. Então, o que o Alexandre fez? Pegou uma pequena parte dessa matéria e eles mentalmente irão atuar sobre essa matéria para formar a garganta. Entendeu? Com a matéria que ele está tirando do médium. Então, logo após, Alexandre tomou uma pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca do médium, pelas narinas e pelos ouvidos. Todos os espíritos que vão se materializar, todos se materializam 100%? Cabeça, ombros, braços? Não. Isso vai depender da quantidade dessa matéria que o médium tem capacidade. E dos trabalhadores. Então, às vezes, materializa só a cabeça envolta de uma... É como se fosse um pedaço de uma foto. É interessante. Só a cabeça, às vezes meio corpo, às vezes só o rosto e fica envolvida nessa... Parece assim que a pessoa está cheia de pano, mas não é, é o ectoplasma. Mas está ali só o rosto. Às vezes só a mão. Então, que se exteriorizavam particularmente desses orifícios, no aparelho, narinas e ouvidos, no aparelho mediúnico. E como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Quando nós vamos estudar, nós já estudamos, já está no canal, né? O Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver a materialização de Asclepe, mas antes de Asclepe se materializar, aquele grupo de estudantes tiveram que mentalizar dentro desse globo para construir um ambiente agradável. Então, eles mentalizaram um lago, árvores e relva. Então, a primeira vez que eles foram se concentrar, eles não conseguiram fazer muito bem, não. E aí o mentor... Aí Jerônimo disse, olha, não ficou muito bom, não, mas vamos lá, tentem de novo, concentra. Vamos pensar na relva, vamos pensar no lago. Aí o segundo ficou legal. Então, aqui o que ele está dizendo? O nosso Alexandre está dentro de uma sala. Cada um, aparentemente, está em silêncio. Mas, por exemplo, aqui nós não estamos caladinhos, mas todos nós estamos pensando. E o nosso pensamento faz barulho. Então, o senhor Alexandre, na condição de espírito, ele também estava ouvindo o barulho do pensamento das pessoas. E, nesse momento, ele está com um pouco desse fluido, desse ectoplasma do médium, e ele consegue se concentrar, né? Ele se desliga totalmente do ambiente. Por isso que a gente diz, o templo de Deus está dentro da gente. Quando esse templo está organizado, meu amigo, pode estar tudo pegando fogo, você está lá, tô nem aí, tô nem aí. Entendeste? Porque você tem esse templo interno dentro de ti. E ele, sem problema nenhum, se concentrou ali, e é o que o André comenta aqui, olha. Começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Então, às vezes, a gente não consegue estudar, porque às vezes a gente está tão adoecido que se de repente a Amandinha aqui tem um copo descartável,
Aí ela começa, não tem aquele povo obsidiado que fica mexendo no copo descartável? Aí você está aqui do lado querendo prestar atenção no que a tia está falando, né? Aí você já não escuta mais o que a tia está falando, você só consegue ouvir o quê? Pensa você se desligar totalmente disso. Não ouvir o chique-chique do copo e só ouvir o que a tia está comentando. Isso é o quê? Concentração. Agora imagina isso em todos os lugares. A gente às vezes num ambiente público, esperando ser aguardado, a gente se incomoda com algumas conversas, né? E você ali se desligar, tô nem aí, fui embora. Às vezes a gente está num grupo que a conversa não nos agrada, entre meditação. Vai-se embora, deixa só o corpo. Aos poucos, vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. Pensa só a garganta se materializando. No íntimo do esqueleto, tinha até esqueleto, cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica. Agora, para o senhor Alexandre realizar isso, ele precisa conhecer detalhadamente. Muitos de nós aqui, eu vou dizer, pensa no fígado, tu vai lembrar do fígado do boi, mas tu não vai conseguir lembrar como é o nosso fígado. Está entendendo? Pensa num coração, o coração pulsando, a aorta, aí vai dizendo o nome da veia, tu diz agora, meu Deus, que eu não sei nada, é isso. Só sei o coraçãozinho que eu mando lá no WhatsApp. Então, para eu construir, eu preciso conhecer. Vou abrir aqui um parênteses. Para eu construir aquele vale tenebroso, escuro do Vale do Suicida, é a escuridão, o vale que está dentro de mim que eu projeto fora. Aquela escuridão, aquela sujeira é exteriorizando o meu mundo íntimo. Quem está num processo de dor, de desespero, de falta de fé, essa pessoa por dentro, a mente dela é negra, é escura, é sombria, é fétida, é fria. Então ela projeta isso fora. Então eu só projeto aquilo que eu conheço. Então, para ele formular essa garganta e pedir a ajuda de André Luiz, que era médico, é porque ambos conheciam toda a parte da anatomia. Obrigada, filha. Tem alguém que faz medicina do lado, é sempre bom. Toda a anatomia daquele órgão e eles vão detalhadamente pensando e construindo. Por quê? Vamos pegar Gênesis. Como foi a criação de uma forma simbólica maravilhosa que os nossos irmãos hebreus construíram? E disse Deus, faça-se a luz. Então, todo o movimento de construção, lá no primeiro livro de Gênesis, é a vontade de Deus. E disse Deus, faça isso, foi feito. E Deus viu que era bom. E disse, e faça isso. Então, lá no início do Gênesis, o que é? É a criação. E o que é a criação? É a vontade, é o querer. Deus quis e fez, e aconteceu. Nós não somos co-criadores, assim também somos nós. Tudo começa no pensamento, que é construção da minha mente. Então, todo o processo de renovação, ele começa aqui dentro. Eu tenho que mudar a mente para mudar a minha vida. Por isso que Emmanuel diz que a mente é espelho da vida em toda parte. Então, se eu quero mudar a minha vida, eu tenho que mudar a mente. Uma vez mudando a mente, os meus pensamentos também se modificarão. E a mente, ela cria, ela é força criadora. Independente de eu querer ou não. Eu nem quero. Não existe. Pensou, mente, cria. Por isso é que ela é o espelho reflete. Então a mente, ela reflete a vida que eu penso, a vida mental, entendeu? Eu acho muito bom esse tipo de estudo para nos trazer a responsabilidade da mente, dessa força criadora que é.
Eu não preciso ser espírito para fazer isso. Eu sou espírito. A única diferença é que eu estou no corpo físico, mas eu não perdi as minhas potencialidades de espírito. Ficou claro isso? Muda a mente, que a tua vida muda. Os nossos irmãos da Seixonoe, eles falam muito na mente, né? Esse cuidado com a mente, né? Pense, até uma vez eu estava há muito tempo atrás ouvindo, acho que há mais de 20 anos atrás, ouvindo uma palestra pela TV da Seixonoe, e parece que ele chama o preletor, eu acho que é isso que é o termo, né? O termo que eles usam, e ele era um preletor, por sinal muito bom. Ele disse que ele foi num comércio e a moça estava muito mal-humorada. E ele olhou para ela com a cara fechada. Ele disse assim, não fique com a cara assim, sua cara está fechada. Dê um sorriso, sorria. Aí ela olhou e disse assim, a cara é minha. Aí ele disse, não é sua. Se está aqui na frente, é nossa. Porque todo mundo vê. Se fosse só sua, ela seria atrás e lá embaixo. Ele está errado? Ele não está errado. Né? Então, se o rosto está aqui, todos estão vendo. Então, para que eu vou estar com a roupa, com a cara trancada todo o tempo, olhando mau humor? A pessoa fica até, ai, né? Se fosse só nossa, seria lá atrás e lá embaixo. Então, mente. Como anda a minha mente? Como está a minha casa mental? Se você parar agora, eu digo, ela está de que cor? Qual a temperatura dentro dela? Qual o cheiro dela? Eu conseguiria ficar confortavelmente nela? E do jeito que ela está aqui, você projeta fora. É por isso que quando você está com a mente adoecida, você não vê alegria em lugar nenhum. Você olha para as coisas, mas você não vê as coisas. Você vê o que está na sua mente. E uma mente adoecida, né, Lourdes? Ela vai e surta de vez. Surta de vez. E aí, para voltar, dá um trabalho e às vezes não volta. Claro, vem aqui, Lourdes. Estou com a psiquiatra presente. Venha contribuir com o estudo. Porque assim, uma mente adoecida, ela é alimentada por pensamentos tóxicos. Esses pensamentos tóxicos, ao correr do tempo, eles vão danificando as conexões entre as sinapses neuronais e a nossa energia do campo mental. E com isso, Deus, em toda a sua misericórdia, quando os arquitetos do universo nos prepararam, né, com esse corpo que nós temos, eles deixaram as emissões de pedido de socorro. É quando nós começamos aqui e ali a apresentar sintomas. Todas as vezes que nós apresentamos sintomas, dependendo de onde está aqueles sintomas, de onde surgem aqueles sintomas, é um pedido de socorro daquela área. Sintomas digestivos, azia, refluxo, está ligado ao aparelho digestório, ao estômago. Sintomas de insônia, sensação de ouvir vozes, alucinações, delírios, são sintomas relacionados à nossa casa mental, à nossa psique. Então, é muito importante que a gente compreenda isso exatamente que ele está tentando mostrar, não é? Que todo órgão físico nosso tem uma representação perispirítica. Por isso que ele pôde modelar a garganta, né? A garganta ectoplásmica. Então, é exatamente isso. Por isso que nós surtamos. A energia que transita no nosso campo mental, ela fica completamente contaminada pelos nossos pensamentos tóxicos. Era só isso. Muito bem, querida. Obrigada pela contribuição, nossa querida Lourdes. Olha só, gente. Aos poucos vi formar-se sobre meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, os fios, elásticas e completas na fenda glótica. E aí tem a notinha, mas depois a Nandinha vai ler para a gente. E em seguida,
Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. E aí tem a notinha também em 22, eu vou pedir para a Amanda ler a 21 e 22 e comentar. Então, gente, boa noite. Para comentar aqui esse parágrafo, né? Inicialmente, quando ele fala que ele vê, né, sendo formado um aparelho de fonação, ele está se referindo à laringe. A laringe, ela é um órgão anterior aqui no início do pescoço, tá? Aí ele continua, né, no íntimo do esqueleto cartilaginoso. A laringe, quando a gente estuda ela, a gente pensa em um aparelho fonador, né, para formar a voz, é um órgão simples. Mas é um órgão, como ele fala, é muito delicado e é muitas vezes até complexo da gente conseguir entender a forma como ela a disposição anatômica dela no pescoço, né? O pescoço, na verdade, a gente pensa que não passa várias estruturas vitais pra gente num espaço muito pequeno. Então tem que ser um órgão delicado, pequeno, mas para desempenhar, né, a sua função. E ele fala, é um esqueleto cartilaginoso. A laringe, ela é um órgão formado por um esqueleto cartilaginoso, a gente consegue encontrar esse termo nos livros de medicina, nos livros de anatomia, por 9 cartilagens. Então, são várias cartilagens num órgão muito pequeno. E uma delas, né, são 9 cartilagens, a gente tem 3 pares de cartilagens e mais 3 cartilagens ímpares, digamos assim, isoladas. E um par de cartilagens são as aritenoides, que ele cita no final do texto, né, que a gente vai comentar mais à frente. E aí ele continua no íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica. Organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais. As cordas vocais, como vocês devem imaginar, a gente chama de pregas vocais ou cordas vocais. É o movimento dessas cordas que faz, né, o som, o tipo de som que a gente vai escutar. Então, quando elas se aproximam, quando elas se distanciam, quando elas ficam mais tensas, quando elas relaxam, então isso tudo vai provocar sons diferentes. E completas na fenda glótica. A fenda glótica, ele coloca aqui na nota, né, relacionado ao aparelho vocal situado na laringe, que a gente está comentando. A fenda glótica, ele quer se referir aí, provavelmente, a gente chama de rima glótica, que é o espaço entre as cordas. As cordas, elas formam, parece um triângulo, e a pontinha delas é unidas, e aí elas vão se movimentando, abrindo, fechando, relaxando, e aí isso vai formar os diferentes sons. E em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. As aritenoides, como eu falei para vocês, elas são um par de cartilagens, né? E são uma das 9 que compõem o esqueleto cartilaginoso. E aqui na nota ele coloca pequenas cartilagens em forma de pirâmide localizadas na laringe. E elas têm uma íntima relação com as pregas vocais, com as cordas vocais. Elas fazem os movimentos de alavanca e vão possibilitar os músculos que estão ligados a essas cartilagens e as cordas vocais se movimentarem e então movimentar as cordas. Então, as aritenoides têm um papel fundamental na produção, na fonação. Então, basicamente, ele está descrevendo a anatomia da laringe, né, o esqueleto da laringe e o movimento que as aritenoides fazem para a gente conseguir falar. É interessante, no nosso estudo anterior, antes do anterior, né, a Amanda lendo, ela é formando de medicina, né, disse, tio, eu fiquei espantada com a quantidade de informações dentro desse capítulo. E é uma obra mediúnica. Então você vê, Chico Xavier, por um acaso, fez medicina? Não. Só até o 4º primário. Me conta como tantos detalhes, ela aqui que está estudando, viu, disse, não, é isso mesmo, ela está aqui, ela está comentando o que está no texto, trazendo as informações. Nada está errado, né, Amandinha? Nada está errado. Então, isso é uma obra mediúnica. Os termos utilizados. É isso que eu falo para vocês. Quando você pega uma obra mediúnica, eu digo, quer estudar Chico, estuda sem medo. Sem medo, pode ir sem medo. Psicografado pelo Chico, vá sem medo. Mas se é um médico que tu nunca viu, aí você vai ter que ter um pouco mais de critério. Agora, para ter critério, tu tem que ter estudado as obras básicas. Senão, tudo que tu lê ali, tu vai ter como verdade. E não é. Pode ser mentira. Então, é por isso que eu tenho muito critério. Eu digo assim,
Por que o EOS, a gente abriu agora para Ivone Pereira, mas a grande maioria do trabalho é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, porque tem quase 400 obras. Eu vou dar conta de fazer toda? Iremos dar conta? Para que eu vou perder tempo? Se você está lendo um livro que você não sabe nem quem é o médium, eu posso perguntar para você, tu já estudou detalhadamente as obras básicas? A pessoa vai dizer não. É difícil o espírita que estudou detalhadamente as obras básicas. É difícil. O povo se viciou à apostila, faz o estudo do ERD, acabou e está achando que já tem um certificado. As pessoas têm preguiça. Então, não estuda a obra básica. Se não estuda a obra básica, não tem a base. Esse prédio não vai ficar erguido aí por muito tempo, não. Porque não tem a base. Não foi feito o quê? Como é, engenheiro? Não foi feito o quê? Não foi feito as fundações. O que vai acontecer com o prédio? Vai desabar. Vai desabar. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro verifiquei que por meio de pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, olha gente, tanto de informação, com assombro verifiquei que por meio do pequeno aparelho improvisado que foi ali materializado, e com a cooperação, olha isso aqui, gente, dos sons de vozes humanas. Ele materializou uma garganta, mas naquele ambiente tem vozes humanas, sons de vozes humanas. O que é isso daqui, gente? Quando a gente vai visitar, você vai para Minas Gerais, por exemplo, aí vai visitar aquelas fazendas antigas, e eis que alguém te diz, aqui foi uma senzala, onde aqui ficavam os escravos. Se você for médium, intuitiva, você poderá ver alguns escravos e ouvir os sons. E se você não estudou, você vai achar que eles estão ali ainda e que ainda estão gritando ali. Você não sabe, você não estudou que o que aconteceu ali está gravado. Agora imagina você ir lá naqueles campos de concentração na Alemanha. Você está entendendo? Então, se a pessoa for um médium intuitivo, ela pode se autossugestionar? Pode, porque tem muita gente que viaja na maionese. Mas ela poderá também entrar, porque quem procura, acha. Quando eu visito qualquer lugar nesse nível, eu sou médium ostensivo, mas eu não procuro cutucar nada, não. Eu vou e fico ali com essa história e tal, que maravilha, e bam, 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 mas mergulhar eu não mergulho, não. Porque se eu me concentrar, entrar no psiquismo daquele sofrimento, daquela dor, eu vou me entristecendo, aí eu começo a ver. O nome disso é educação mediúnica. O nome disso é disciplina mediúnica. Então, o fato de eu ser médium ostensivo, isso não me dá um carimbo de que para onde eu for eu vou ter que estar passando mal. É para isso que tem que estudar. Fica impregnado. Lembra da matéria? Vai ficar até naquele ambiente construir novos pensamentos de amor, de paz. Até hoje não construiu. Quantas senzalas ainda não existem por aí? Então leva-se muito tempo. A psicosfera do planeta ela é densa pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes de hoje e de ontem. Entendeu? Fala, querida. Quando eu fui fazer uma capacitação pelo Estado da reforma psiquiátrica em Barbacena, nós fomos convidados a visitar uma loja, que era uma antiga senzala. Essa loja ela fica na Praça Central de Barbacena, quase em frente à igreja. E aí a loja na frente é uma daquelas lojas antigas que tinha aqui em Manaus, que vende panela, bule, tudo de alumínio, aquelas panelas pesadas de ferro, vendia. Aí as pessoas diziam, o dono da loja disse assim, eu vou levar vocês para conhecerem onde era que era a senzala. Aí a gente passa por um corredor e aí nós nos deparamos com um ambiente bem aberto, onde era a senzala.
Aí eu estava lá atrás, eu fui andando devagarzinho, e aí exatamente aconteceu isso que a Conceição falou. Eu comecei a ouvir uma respiração pesada, como alguém está muito gripado e com o peito cheio de secreção, não fica aquela voz ruidosa. Aí eu comecei a ouvir aquilo, aí eu, será que tem alguém doente aqui? Aí depois eu comecei a ouvir choro. Eu olhei para o chão, no chão, nessa parte, tinha uma espécie de, não era vidro, era um material que era um buraco enorme e cobria tudo ali. Aí eu perguntei, moço, por que esse piso é assim? Ele disse, não, porque aí era jogado os negros que ficavam gripados. E como naquela época ninguém cuidava deles, eles gripados, eles eram tirados das eiras e colocados aí. E aí eles morriam. Aí eu fiquei assim um pouco mexida, né? Você titubeia um pouco, porque você já sabe que esses sons são as impregnações do sofrimento do passado. E aí eu perguntei, o que eu vou fazer agora? Né? Tive a intuição de dizer, apenas ore. E foi o que eu fiz. Foi mais adiante, nós fomos, como é que se diz, visitar uma igreja, onde da porta da igreja para dentro, no piso, tinha umas inscrições e umas argolas imensas. E a parede toda era impregnada, aqui e ali você via pinturas que eu achava que era aquelas tinta dourada, mas não era, ainda era ouro. Por isso tinha aqueles cordões de isolamento. Porque os turistas, quando vão visitar, levam canivetes, aí raspam a parede. Porque é ouro ainda, lá em Barbacena. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram esses cordões de isolamento para que as pessoas não raspem. E aí eu fui andando e tem sempre uma pessoa que conta uma história, aqueles garotinhos. Aí eles contaram que aquela igreja foi a primeira igreja de Barbacena, na época de Dom João, que ela foi construída à custa de muitos negros serem sacrificados, mortos, de tanto que eles eram achibatados. Por quê? As mulas eram que carregavam os sacos de ouro para poder fazer o local onde eles iam assistir às missas. Eu não sei, era uma varandinha assim, onde os grandes senhores iam lá e assistiam a missa naquela posição. Era mais alto do que o piso comum. Tudo ouro, gente, belíssimo. Aquelas montagens rococó, tudo em ouro. E aí, quando ele disse, o que os escravos faziam? Quando eles terminavam de tirar o ouro dos sacos, eles eram obrigados a dar banho nas mulas. E quando eles iam dar banho nas mulas, eles percebiam que ainda tinha pequenos grãozinhos, pequenas coisas brilhantes, que era o ouro. Aí eles lavavam e recolhiam numa bacia. Quando o capataz percebia que eles estavam lavando com uma bacia embaixo, eles eram condenados a morrer sobre chibatadas. E aí eu fiquei, meu Deus, fiquei assim meio atônita com tanta coisa, né? E aí foi quando eu comecei a escutar também os pedidos de socorro. Entrou em sintonia. Lembrei da experiência lá, fiz a conexão, e aí eu comecei a escutar. E naquelas madeiras onde tinha o número e as argolas, era onde tinham sido enterrados os grandes senhorios que tinham mandado matar os escravos. Agora, era um barulho, como se eles estivessem esperneando. E aí a gente, independente da religião que a gente tinha, né? O instrutor pediu que nós fizéssemos um Pai Nosso. Porque aquela igreja, a mais antiga de Barbacena, ela trazia impressões terríveis para as pessoas que visitavam. Então, às vezes, a nossa curiosidade turística, às vezes, nos tornamos indiferentes a isso ou ouvimos e não fazemos nada. Por isso que a todo momento nós somos convidados a servir a Jesus. Então, onde quer que a gente esteja, principalmente visitando esses locais históricos, nunca esquecer daqueles que foram sacrificados, para que hoje a gente pudesse, com a nossa máquina, com o nosso celular mais avançado, tirar foto. Exatamente. Então, e aí a oração ajuda muito. Agora lembra, isso não quer dizer que eles estão lá, mas está gravado no ambiente, impregnado. Porque esses espíritos, obviamente, já reencarnaram, alguns procuram os seus algozes. Então, cada caso é um caso, entendeu? Mas o ambiente em si está, assim, impregnado do que se viu.
Da mesma forma, se você for visitar um prostíbulo, está impregnado dessas vibrações. Então, cada lugar estará impregnado. E esses quadros existem. Olha aqui, ele está retirando vozes. Como as nossas casas estão, tudo está impregnado. Nós vamos ficar cenas do próximo capítulo. E na próxima semana nós vamos retomar esse parágrafo aqui, para a gente entender bastante. Eu vou ter que ticar bem esse peixe, fazer uma mujica mesmo, para que a gente possa entender, porque é complexo mesmo essa materialização. Né? Que voz é essa que ele vai precisar usar, tá bom? Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Ela é extremamente sensível à ação dos espíritos. Agora nós sabemos, já aprendemos aqui, que não é só o ectoplasma do médio, é o ectoplasma do médio. Eles utilizam a matéria das pessoas também presentes, os fluidos. É muito interessante. E também fluidos da natureza. É uma junção de tudo isso, não é só do médio, é também do médio. Ele se desliga totalmente do ambiente, por isso que a gente diz, o templo de Deus está dentro da gente. Quando esse templo está organizado, meu amigo, pode estar tudo pegando fogo, você entendeu? Porque você tem esse templo interno dentro de ti. Tudo começa no pensamento, que é construção da minha mente. Então, todo o processo de renovação, ele começa aqui dentro. Eu tenho que mudar a mente para mudar a minha vida. Por isso que Emmanuel diz que a mente é espelho da vida em toda parte. Mente cria. Por isso é que ela é o espelho reflete. Então a mente, ela reflete a vida que eu penso, a vida mental, entendeu? Eu acho muito bom esse tipo de estudo para nos trazer a responsabilidade da mente, dessa força criadora que é. Eu não preciso ser espírito para fazer isso, eu sou espírito. Porque se eu me concentrar, entrar no psiquismo daquele sofrimento, daquela dor, eu vou me entristecendo, aí eu começo a ver. O nome disso é educação mediúnica. O nome disso é disciplina mediúnica. A psicosfera do planeta, ela é densa pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes de hoje e de ontem. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus amigos, finalizamos mais um estudo com a graça de Deus. Você que está acompanhando em casa, é um ato de desrespeito não ouvir a prece de gratidão, né? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado. Agradecemos a participação da nossa querida Lourdes, sempre presente, compartilhando também, da Amandinha, já nos ajudando, Augusto,
prestando a sua voz. A nossa querida Cecília, fazendo aí a recapitulação. Vamos envolver a nossa irmã Odila para fazer a nossa prece de gratidão. Mestre amado Jesus, é com coração e alegria e gratidão que nós te pedimos a bênção, Senhor. A bênção da vontade firme, do esforço para nos educarmos e nos moralizarmos. Mestre amado, divino amigo do amor fraterno, do amor universal, que concede os benfeitores para vir nos ajudar a abrir os olhos da alma, para compreender, a te ouvir e a te enxergar, Mestre. Agradecemos a ti, Senhor da vida. Agradecemos aos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, aos amigos que nos tutelam nessa jornada de evolução, que carregam em seus braços quando muitas das vezes fraquejamos, aos irmãos que nos levantam, que nos dão força e que nos incentivam na continuidade do trabalho do bem em nós mesmos, para que nos tornamos melhores, para que tenhamos condições de sermos trabalhadores fiéis da tua vida. Obrigada, amigos espirituais que estão aqui conosco. Pedimos-te, Senhor, nesse momento, para que tu abençoe a nossa irmã Conceição e toda a sua equipe do plano físico e do plano espiritual, que tanto se esforça, estudando e trabalhando, para que possamos nos unir, Senhor, e fazer com que a tua luz divina se faça presente, para que nós possamos dar a continuidade no propósito que cada um de nós aqui veio buscar. Obrigada, Senhor Jesus, e pedimos a bênção a Deus, nosso Pai, e a todos nós aqui presentes, que sejamos envolvidos por essas belíssimas palavras que nos foram concedidas, que é o incentivo para a nossa renovação. Agradecemos do fundo do coração a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais e a nossa querida Conceição, que sempre nos recebe com todo o seu carinho. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja.